Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate. Programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio. Para você, nosso telespectador, nossa telespectadora ligados aqui no canal AgroPlus. Obrigado pela sua companhia. A partir de agora, 1 hora de debate agro. Olha só, nos destaques do programa de hoje, nós vamos falar sobre a Lei da Reciprocidade Comercial, que foi publicada hoje, terça-feira, dia 15, pelo governo federal e que, portanto, regulamenta essa Lei da Reciprocidade, que inicialmente ela havia sido criada lá por conta da moratória da soja, que vem com intenções que não condizem com o Brasil e por isso a gente queria uma reciprocidade. Só que ela vale para muita coisa e inclusive para as taxas de 50% anunciadas na semana passada pelo governo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, que anunciou uma tarifa de 50% e que agora o Brasil, com essa lei, deve aplicar a reciprocidade, portanto, de 50% aí sobre essa tarifa, o que pode representar uma ameaça ao governo e poder piorar a situação do Brasil em relação aos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso e também sobre a reunião que o governo federal já fez, portanto, nessa terça-feira, inicialmente na manhã de hoje, com o setor industrial, durante a tarde aí com o agronegócio, empresários do setor, para entender o que fazer a respeito dessa lei, inicialmente por conta das taxas de 50%. O setor de pescados também tem pedido uma atenção especial. A gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Nós vamos falar também sobre a Argentina, que depois de algumas reformas, incluindo aí também corte de despesas, abertura comercial, desregulamentação, tem recebido aí com otimismo por empresários as melhorias que estão acontecendo por lá. Inclusive, a agroindústria está voltando a investir lá dentro da Argentina. A gente fala sobre isso, sobre essas medidas aplicadas pelo governo argentino e que tem melhorado a economia argentina. E vamos falar sobre algo que está acontecendo neste momento no Brasil, que é o aumento no valor dos fretes. É claro que isso está relacionado a um momento de safra, a safrinha do milho, mas especialistas já dizem que, em relação ao mesmo período do ano passado, os fretes estão 15% mais caros. Vou falar melhor. Os fretes subiram, para não falar errado, que vão me corrigir, entre 2 e 3 meses, segundo um especialista aí, um pesquisador da Exalc-Log, o Fernando Bastiani, entre 2 e 3 meses, os fretes subiram 15%. Essa é a notícia, viu? Vamos falar sobre isso com o seu Bianco, ele que está comigo hoje nessa terça-feira. Seu Bianco, chega mais. Esse aumento dos fretes de 15% aí, ele está relacionado a vários motivos. Pelo menos 2 nós temos. Esse momento de alta da demanda por conta da safra do milho, mas também a concentração. Quando a gente fala de concentração, a gente está falando que tem muita gente colhendo ao mesmo tempo. Isso colabora para o aumento dos fretes. Seja muito bem-vindo mais uma vez e boa noite. Boa noite, Jossan, e boa noite a todos que nos assistem. Diversos fatores fazem com que o preço dos fretes suba. Primeiro, estamos tendo uma produção alta na colheita do milho, principalmente no Mato Grosso, e é aí que os fretes aumentaram mais. O preço da soja também não ajuda, está um preço baixo, então os produtores eles não estão querendo vender. E se vendessem, abriria espaço nos armazéns para se guardar um milho. Então, está se segurando a soja, colhida lá em janeiro, fevereiro e março, para ver se vende até o final do ano. E, consequentemente, teve-se uma produção alta de soja e uma produção alta de milho. E, infelizmente, o nosso país não está preparado para ter uma armazenagem tão grande. Então, aquilo que você mesmo sempre comentou, a gente sempre comenta aqui, precisamos investir mais em armazenagem.
Muito bem, vamos falar sobre esses e outros assuntos. O agrodebate de hoje só está começando. Vou fazer o convite ao nosso telespectador. Vamos debater o agronegócio? Seu Bianco, o nosso primeiro assunto gira em torno dessa alta nos fretes aí de 15%, né? Que, segundo informações, um pesquisador da Exalc Log, o Fernando Bastiani, em entrevista ao Bom Dia Agronegócio, do Notícias Agrícolas, né, em uma conversa, relatou que os preços dos fretes eles continuam subindo no Brasil. Esse movimento ele é intensificado pelo avanço da colheita da safrinha do milho, que está a todo vapor. Segundo ele, também a tendência para esse mês de julho, a concentração da safra do milho, ela está mais concentrada durante o mês de julho. E segundo ele, também os fretes entre 2 a 3 meses para cá, eles subiram 15%. Então a gente já tem o motivo do aumento dos fretes, né? Que são essa concentração da safra num período só, o que faz gerar um outro problema, que é a escassez de caminhões. Ou seja, a gente conversou recentemente sobre isso aqui no programa, né? O senhor falou muito bem sobre isso, vamos voltar a falar sobre isso também. Quanto menos caminhão, mais o produtor ele fica dependendo de um frete. E aí eu não tenho frete, ou eu não estou conseguindo frete. Vou pagar o que for para outro, para que ele possa cumprir com a minha demanda. É mais ou menos essa a linha de pensamento do produtor rural. É bem essa linha de pensamento, José. Enquanto que a gente está pensando quase sempre como produtor rural. Se você pensar como caminhoneiro, como proprietário de caminhão também, o caminhão também, José, ele só tem viabilidade econômica de pagamento de suas prestações, principalmente na época de colheita. Então, na época de colheita, ele ganha um bom dinheiro, mas época de colheita são quantos meses durante o ano? Vamos dizer, a colheita agora de milho e a colheita de soja. Então, durante o ano, aí, 1/3, 1/4 do ano, é que se tem uma demanda grande em procura de frete. E aí, então, o caminhoneiro ganha até um valor. Porém, quase todos os proprietários de caminhão, eles têm esses caminhões financiados, e eles pagam isso o quê? Mensalmente. Agora, chega em alguns meses, lá de novembro, dezembro, existe muito pouco frete, daí ele não tem condição de pagar a prestação, ou a renda não é suficiente para que ele pague a prestação do caminhão. Esse seria olhando-se do lado do caminhoneiro. Olhando-se do lado do produtor rural, que é mais o foco nosso, hoje está sendo caro o frete em virtude do quê? O preço a quantidade de milho colhido no Centro-Oeste é uma quantidade bem mais elevada do que anos anteriores. Então, isso faz com que o preço do frete aumente. Aquilo que eu comentei no início, o produtor rural também ele não vendeu toda a sua soja em virtude do quê? Que os preços estão muito baixos. Havia aquela taxação, começou todos esses problemas, primeiro era com a Europa, depois os Estados Unidos brigando com a China. O produtor rural ficou pensando assim, que a briga entre Estados Unidos e China vai fazer com que o preço da soja exploda. Daí o que o produtor rural fez? Ele segurou ao máximo possível a sua soja. E essa soja está onde? No armazém, que seria o mesmo armazém, e se ele tivesse vendido a soja e despachado essa soja, esse mesmo armazém serviria para se guardar o milho agora. Então existe uma demanda um pouquinho maior e o preço do frete está subindo. Aí você disse que é 15%. Porém, isso daí acredito eu que vai ser mais esse pico de colheita de milho, e aí depois os fretes voltam ao seu estado normal, ao seu estado prático de todos os anos. Segundo Fernando Bastiani, né, da Exalc Log, considerando o trecho Sorriso, no estado de Mato Grosso, até o porto de Itaituba, na última semana o valor alcançado foi de R$ 320 por tonelada, com preços que vinham contra preços que vinham estabilizados entre os meses de abril, maio e junho. Era já de se esperar uma alta nos preços, isso é algo natural? O que a gente tira dessa informação?
É ciclo sazonal, é ciclo de colheita mesmo, então é natural. Você veja bem, R$ 320 a tonelada, uma tonelada é 16 sacas e pouco, né? 16,66. Quase R$ 20 a saca de milho, né? Esse seria o preço do milho, né? Então você veja bem, é um preço. O milho, pelo menos no Mato Grosso, está a R$ 40. Se você colocar que é R$ 20 a saca, vai dar em torno aí de 50% do valor da sua produção em frete, para levar de Sorriso até Itaituba, que é onde está, pelo menos as primeiras barcaças, para daí você levar para Santarém, ou para aí você levar para o mar, né, para uma exportação. Mas ali em Itaituba são só barcaças, hoje não chegam, em Itaituba não chegam navios de grande porte. Então vai ter esse transbordo ainda de Itaituba. Itaituba desce para Santarém, de Santarém vai para Belém, lá que aí é o porto maior para exportação. Então, a que preço que deve chegar esse milho para o consumidor final? Então, já são preços bem elevados, né? E não é que o produtor, você veja bem, o produtor então ele ganha R$ 40 a saca para ele plantar, colher, colocar adubo e colocar no seu armazém, colher e tudo. Aí depois 50% desse valor, que é 20% só, no frete, para ir uma parte, não vai tudo. Vamos dizer, Sorriso a Itaituba é o quê? Mais ou menos uns 1.000 quilômetros. Então é por isso que a gente defende muito, Jussá, a ferrovia, e por isso que a gente defende muito também a hidrovia, porque quando você chegou em água ou quando você está com um trem, o valor do frete é muito menor. Eu fiz até uma anotação enquanto o senhor falava para eu abordar justamente isso, escrever aqui ferrovia, que era para trazer isso à tona também, porque a gente está falando aí de um frete, que o senhor está falando aí que chega a 50% do valor do que o produtor vai ganhar, ou seja, fica complicado de ter margem de lucro por aí. Com uma ferrovia, vamos falar mais da ferrovia. A hidrovia é algo que a gente já comentou bem aqui e que seria algo para baratear os fretes. Mas a ferrovia ela está bem mais tangível. A gente está vendo aí a Ferrogrão chegando, pelo menos no estado de Mato Grosso. E aí envolvendo o frete, a gente está falando um barateamento aí dos custos de frete. Você veja bem, José, tem muita gente que daí fala mal do agro, né? Mas vamos para baratear esse frete aí. Não é que a gente seja contra o caminhoneiro. O caminhoneiro também não ganha esses R$ 20 líquidos de frete. Ele gasta em pneu, ele gasta na prestação do caminhão, ele gasta em consumo do próprio diesel. Então, para ele sobra, às vezes até menos de 10% desse valor. O restante disso é o que? Queimado, jogado fora. Por isso que a gente defende a tese de ferrovia ou hidrovia. Hidrovia seria espetacular porque o consumo é bem menor, mas a hidrovia aí depende aí de um pouco mais de, como é que eu vou te dizer, de licenciamento ambiental, burocracias ambientais, né? Exatamente, burocracia ambiental. Enquanto que do trem aí nós temos só um problema, só passar aí, parece que é do lado onde tem o índio lá, as reservas indígenas, né? Mas isso são mínimas, né? Aí 100, 200 quilômetros, né? E 100, 200 quilômetros numa faixa aí, numa pequena faixa, seria o mínimo. Então, esses ambientalistas, eles não pensam na humanidade, eles não pensam no Brasil, eles não pensam no agro, eles pensam em depender simplesmente interesses pessoais ou interesses comerciais que vêm de outros países. É interessante essa linha de pensamento. Então, para o senhor, só para a gente concluir esse assunto, duas soluções. Melhorar o escoamento da safra através de ferrovias ou hidrovias e melhorar a armazenagem, né? Que são assuntos que a gente já vem abordando já tem muito tempo por aqui. A armazenagem, José, no meu ponto de vista, é um dos pontos mais rápidos e mais fáceis de se fazer, porque cada um dos produtores vai ser dono do seu produto
e ele poderia fazer facilmente. O que é que precisa para isso? Linhas de crédito para que o produtor possa financiar o seu armazém. E automaticamente isso daria muito mais poder de negociação para o próprio produtor rural, para o próprio agricultor. Agora também, se vier o trem, aí também a grande vantagem seria que o escoamento e daí os fretes, no meu entender, eu não tenho esse cálculo, mas acho eu que eles viriam para a metade desses custos. Então, é muito melhor. Se você puder fazer uma pesquisa aí, dá uma olhada aí, frete de Sorriso a Santos ou a Paranaguá. De repente, o preço disso também hoje, ele vai ser bem mais caro. Então, imagina você levar um milho ainda, não levar Meritituba, mas aí você levar a Paranaguá ou a Santos. Eu acho que esse frete aí vai ser até uns R$400. Então. Aí seria quanto a saca? Uns R$25 mais ou menos a saca. Se Sorriso a Meritituba é 1.000 quilômetros, Sorriso a Santos ou a Paranaguá é 2.000, 2.300 quilômetros. Não é que dobra o preço do frete, mas ele, de 320, ele deve ser uns 400 e pouco agora, principalmente nesse pico. Talvez a pesquisa sua não seja atualizada, então, de repente... Precisa de mais informações aqui para a gente conseguir valores, né? Mas mais ou menos é isso, por base de quilometragem de distância, então mais ou menos seria muito mais caro, né? Não que vai dobrar, vai ser 2.000 quilômetros a mais, não que vai dobrar, não dobra muito, também não dá muito, por quê? Porque de Sorriso você leva a Rondonópolis e Rondonópolis daí já vai por trem. Então, de repente, seja mais ou menos o mesmo preço. Eu tinha me falhado que de Rondonópolis em diante já é trem. Então, de repente, você vai... não será uma diferença tão grande. Mas o que é importante saber, o importante que o Brasil faça aplicar em armazém, aplicar em ferrovia, aplicar em hidrovia, que isso é benéfico para toda a população, para o consumidor e principalmente para o produtor rural. Muito bem falado. Obrigado pelas palavras sempre muito bem ditas por aqui. Vamos pular para o nosso próximo assunto, que vem no próximo bloco. Peço licença para o senhor aqui agora, seu Bianco, para que eu anunciar que no próximo bloco a gente fala sobre o governo federal que publicou o decreto regulamentando a lei da reciprocidade comercial, como que isso pode afetar, e vamos falar também sobre a reunião do governo federal junto a setores privados, a exemplo dos empresários do setor industrial e o agronegócio, que acontecem hoje, dia 15, essas reuniões, vamos falar sobre isso já já. A gente faz uma breve pausa, o intervalo é bem rápido, quer ver só? A gente volta já. O Agrodebate dessa terça-feira, dia 15, está de volta. Você continua conosco, obrigado pela sua companhia. Você que chega agora, não sai daí não, porque ainda tem algum tempo ainda de programas. Nós temos 40 minutos ainda de programa por aí. O programa apenas começou, foi só o primeiro bloco e ainda tem muito debate para acontecer por aqui. Não se esqueça que você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp. Basta escanear, abrir a câmera do teu celular e apontar para esse QR Code que está aparecendo bem aqui, ó. E aí você pode entrar em contato conosco, eu fico aguardando sua mensagem. Vamos lá então falar agora de informação. O governo federal publicou uma lei hoje, a lei chamada de Lei de Reciprocidade Comercial, e que ela foi muito pedida pelo setor do agronegócio há um tempo atrás, porque ela estava bem direcionada aquele movimento que a gente chama de moratória da soja, principalmente aplicado pela União Europeia, principalmente para controlar os preços das nossas commodities brasileiras. E depois disso foi se fazendo pedidos, dentro do Congresso para que fosse agilizada essa lei, e essa lei começou cada vez mais a tomar forma, foi aprovada e agora ela foi publicada. Hoje, terça-feira, dia 15, ela foi publicada
no Diário Oficial. Essa norma ela autoriza o governo brasileiro a suspender concessões comerciais de investimentos e de obrigações a países que imponham barreiras que sejam unilaterais aos produtos do Brasil no mercado global. A pergunta que a gente faz e que deixa a gente preocupado, eu já peço até para o seu Bianco vir aqui compor aqui a nossa bancada, que eu vou fazer a pergunta para ele. Seu Bianco, essa é uma demanda que não é de hoje, já tem um tempo que o agronegócio tem pedido. Acontece que a minha pergunta agora ela gira em torno do momento em que ela foi publicada no Diário Oficial, enfim, no momento que ela se torna, de fato, uma lei. Finalmente nós conseguimos algo que a gente queria. Só que ela vem no momento em que a gente está passando o que a China passou recentemente. Vamos falar a gente já pode falar de uma guerra, ou pelo menos o início de uma guerra, uma batalha comercial que já foi anunciada aí entre Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos impôs uma tarifa de 50% a todos os produtos importados por eles vindos do Brasil, na semana passada anunciadas, e essa medida ela deve começar, se assim for valer, no dia 1º de agosto. Vamos a mais uma informação. Essa lei da reciprocidade, ela deve entrar em vigor quando? Dia 1º de agosto, na mesma data das tarifas. É uma demanda antiga do agronegócio, mas o momento, essa é a minha pergunta, esse momento em que ela ser publicada hoje e para valer a partir de 1º de agosto, como que Donald Trump deve receber uma notícia dessa? Ele não deve estar 100% a par de tudo. Ele vai encarar, não vai? Como uma afronta às medidas dele, exclusivamente uma afronta e não considerando uma demanda antiga do agronegócio? As palavras bem colocadas por você, ele vai levar isso como uma afronta. Jossan, nós defendemos sempre a lei da reciprocidade em virtude do quê? Em virtude de que países europeus ou quem quer que seja não queriam comprar nosso produto porque eles achavam assim que nós desmatamos depois de um determinado ano. Porém, eles também, um desmate depois de 2000, depois de 2010 ou um desmate lá em 1900 como eles fizeram, trata-se do quê? De um desmate. Eles mudaram, eles transformaram o terreno deles em terrenos produtivos, o que nós também fizemos. Apenas então somente nós fizemos muito após eles. E hoje tem o quê? Muitos interesses comerciais disso. Então, ponto final nisso, que é o lado bom da lei da reciprocidade. Agora, igual você falou, o Trump vai levar isso como uma afronta, a gente dizer que nós temos a lei da reciprocidade. E se nós ficar cantando de galo, nós temos o exemplo exatamente da China, que a China, Trump taxou a China num determinado percentual. A China retrucou, o Trump dobrou e tal. Então nós não temos esse potencial e nós não temos esse cacife. A China é poderosíssima e a China não aguentou. Imagina nós aqui no Brasil, nós querer entrar na briga com os Estados Unidos. Então, nós vamos chegar lá, eles vão falar, não, nós temos uma lei aqui, um papel que me dá esse direito. Você até é um pouco radical no exemplo que eu posso dar, mas vamos pegar um exemplo mais ou menos prático. Eu e você chegamos num determinado lugar para almoçar, e só tem esse local para a gente almoçar, que seja no Brasil inteiro, só tem esse local para nós almoçar, certo? Ou quem serve o almoço. Nós chegamos lá para almoçar e nós falamos, você tem que fazer o almoço para nós por determinado preço, porque eu tenho um determinado decreto aqui na minha mão que fala que você não pode vender mais, que você não pode vender. O rapaz do restaurante, ele vai falar, não, então você não almoça aqui, tchau e benção. O que vai acontecer para nós dois? Vamos morrer de fome, porque não tem um outro lugar para nós almoçar no Brasil inteiro e aquele é o único local que nós poderíamos almoçar. É isso que acontece conosco com os Estados Unidos. Nós dependemos deles e não tem ninguém que nos venda turbinas de avião para daí a gente fabricar o avião para revender para eles.
Nós dependemos deles de nós mandar nosso petróleo, porque nós não temos refino para esse petróleo que é extraído do fundo do mar, do pré-sal. Nós dependemos deles de muita coisa. Então, não adianta a gente dizer que nós queremos taxar eles ou que nós não vamos comprar os produtos deles. Nós necessitamos dos produtos deles. Eles podem sobreviver sem comprar nossos produtos. Agora, nós necessitamos de comprar os produtos deles. Por que é que nós compramos os produtos dos Estados Unidos? Porque eles têm qualidade, eles têm tecnologia e somente eles produzem. Tanto é remédios ou máquinas, implementos, muita tecnologia que somente eles... Uma leve travadinha, seu Bianco já volta conosco aí. Isso acontece... Pode voltar? Frequência. Consegue voltar? Pronto, resolvido, seu Bianco. Vamos lá voltar. Vai lá. Acaba uma ligação melhor. Então, ligando, isso aí é ligação, viu? Só para você, telespectador, saber, porque ele fica no celular, né? E aí é a ligação que vai recebendo. Depois manda mensagem para essas pessoas aí. E foram 3 ligações diferentes ainda, não é a mesma. Então, José, não adianta a gente querer brigar com os Estados Unidos. O que nós temos que fazer é ter humildade. Hoje tem essa reunião do presidente com os empresários. Os empresários estão com a corda no pescoço, e aí depende da gente ter humildade, fazer uma comissão e ir nos Estados Unidos e tentar um acordo para diminuir essa taxação. Bom, o senhor já tocou num assunto que a gente vai trazer. O governo federal ele já começou a se reunir com o setor privado. Durante a manhã já teve aí uma reunião com os empresários do setor industrial, durante a tarde com o setor do agronegócio, e eles buscam, né, uma solução, né, para essa taxação de 50% dos Estados Unidos. Inclusive, um setor que está bem preocupado com isso e está pedindo muita atenção nas tratativas é o setor de pescados. Os pescados do Brasil eles querem um olhar diferenciado por parte do governo nessas tratativas que tem em vista aí, reverter essa taxação de 50%. O Eduardo Lobo, que é presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, ele disse que os números das exportações brasileiras eles não ferem os Estados Unidos nem impactam no saldo da balança comercial, mas que o impacto social da interrupção dos embarques da produção nacional para lá, principalmente da tilápia, será muito relevante. Ele disse, nós temos que olhar pragmaticamente e negociar, senão quem vai sofrer é quem mais precisa, o lado social, os mais pobres. No nosso setor, o impacto é na base da pirâmide. Segundo ele, seu Bianco, 20 mil pescadores artesanais que trabalham de 6 a 8 meses por ano seriam os mais afetados, além de 4 mil empregos diretos gerados na indústria. E não é só, estamos dando um exemplo do pescado, mas veja bem, da carne do boi, do frango, do aço, de qualquer a cadeia, acaba o emprego lá na frente, não é só do empregado no aço, acaba o emprego lá do frigorífico. Olha, alguns fatores que a gente não tinha visto aí também, aviação. A aviação também tem ganhos em cima disso, que é do frete, certo? Então, esse transporte... A gente já acabou de falar do valor de fretes agora aí também. Então, se não houver essa exportação dessas mercadorias, não haverá frete, não haverá. E daí todos esses fretes, esses caminhões irão fazer o quê? Irão todos ficar parados. Se toda essa taxação para os Estados Unidos continuar nesse patamar... Isso não repercute agora para 5, 10, 15 dias e também nem começou a taxação, né? Porque vai começar dia 1º de agosto. Mas o mercado, ele sente isso. Tanto é que os frigoríficos, principalmente, não estão comprando boi de ninguém.
Eles travaram a escala deles, eles estão abatendo hoje aqueles boi que estavam já comprometidos há 10, 15 dias atrás, que é a escala que eles têm. Agora, será que eles vão voltar a comprar, a abater? E o que é que eles vão fazer com essa carne? Exportar? Com 50%, será que se vai chegar nos Estados Unidos essa carne a 50%, enquanto que carne da Argentina chega a 0% de imposto. Carne do Uruguai também, que são carnes fantásticas, né? A Austrália é um grande produtor. Então, o Brasil vai perder mercado, outros países entrarão, e aí nós ficamos querendo essa taxação, que os Estados Unidos vão taxar nós em 50%. Nós vamos, na reciprocidade, taxar eles também em 50%. Aí os Estados Unidos vêm e taxam nós em 100%. E isso vai passando 10, 20, 30, 50 dias. O consumidor norte-americano vai fazer o quê? Ele vai comprar carne do mesmo jeito. E vai chegar lá a carne da Argentina, vai chegar de outros países. Muito mais. A que preço? 50% mais barata do Brasil. Será que ele vai consumir a carne brasileira ou argentina? Inclusive tem uma notícia, o senhor falou dos preços para os americanos, tem uma notícia no site da Reuters que diz o seguinte, que os preços ao consumidor nos Estados Unidos, eles aumentaram conforme esperado em junho. Esses preços, eles subiram, provavelmente marcando, segundo a notícia, o início de um aumento da inflação induzido pelas tarifas muito esperado, inclusive, que manteve o Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, cauteloso sobre a retomada dos cortes das taxas de juros. O índice de preços ao consumidor subiu 0,3% no mês passado, após uma alta de 0,1% em maio, conforme informou aí o Departamento de Estatísticas do Departamento do Trabalho na terça-feira. Esse foi o maior ganho desde janeiro. Nos 12 meses, o IPC avançou 2,7% após alta de 2,4% em maio. José, Estados Unidos é um país que está aí, vamos dizer, 50 anos com inflação de praticamente zero. Então, mesmo no dólar sempre tem alguma inflaçãozinha, mas eles têm um poder aquisitivo sempre pautado aí perto do zero. Então, hoje, essa inflação está sendo gerada em virtude do quê? Desses custos que estão sendo elevados. E isso então, um erro do Trump. Mas o Trump, ele é muito duro na negociação. Ele taxa o Brasil e não interessa a ele se ele está sendo criticado dentro dos Estados Unidos. Tanto é que os Estados Unidos, ele está brigando hoje com o presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos, querendo a demissão desse presidente do Banco Central, porque ele está subindo juros e ele não concorda com isso, ele quer que os juros fiquem baixos para quê? Para que haja dinheiro no mercado para o próprio consumidor, para você não segurar o consumo com juros altos, né? Que é o que o Brasil faz hoje. Taxa Selic está subindo muito para quê? Para tentar segurar o consumo, para que se o dinheiro ficar caro para você, você vai gastar menos. Esse é o pensamento do governo brasileiro. Os Estados Unidos, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos também está nesse pensamento. Porém, o Trump não concorda com isso. Ele quer mudar o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Para quê? Colocar um presidente que seja mais maleável nesse percentual dos juros lá. Então, aí vamos dizer, os Estados Unidos estão tendo dentro do país deles também grandes problemas. Os primeiros 6 meses agora, os primeiros 6 meses de 2025 foi os primeiros 6 meses, como é que é o primeiro semestre que houve mais falências, principalmente de produtores rurais nos Estados Unidos. Por que houve essas falências? Porque os custos subiram muito. Né? A exportação, de repente, a venda de soja deles, eles não estão vendendo para a China como vendiam. Eles tinham feito uma venda, foi cancelada a venda porque foi taxado. Então, tudo isso está prejudicando os produtores rurais norte-americanos, que na maioria deles foram eleitores do Trump.
Então o Trump também está tendo muita dificuldade lá dentro do país dele. Mas vamos em frente, vamos ver, mas não adianta, por causa que ele está tendo dificuldades lá, nós queremos ser a última bolachinha do pacote, chegar lá e querer impor soberania nacional, não sei o quê. Tá bom, nós não queremos que o Trump se meta aqui nas decisões do STF, beleza, só isso. Agora, na venda e na compra das mercadorias, eu acho que aí nós temos que ser humildes e dizer a eles e pedir que baixem as taxas. Voltando a falar das reuniões aí com o setor industrial e o setor do agronegócio também, nessa terça-feira, dia 15, aí, quem está conduzindo esse encontro, essa reunião, é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que se reuniu durante a manhã com o setor da indústria e durante a tarde com o agronegócio. E ele sugeriu, inclusive, ele falou que o governo vai buscar a negociação com tranquilidade, mas sem interferir em outros poderes da República, como sugeriu Donald Trump quando criticou das decisões do STF, né? O Alckmin disse o seguinte: é importante a participação de cada um de vocês. Quando ele abriu a reunião com o setor industrial, ele disse nas suas áreas específicas, para fazermos um trabalho em conjunto. O governo brasileiro está empenhado em resolver essa questão e queremos ouvir a sugestão de cada um de vocês. Será que vai ser de valia? Porque, bom, primeiro o presidente Lula, o governo já vinha falando que essa reunião ia acontecer com o presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, ontem nós falamos sobre aqui também o ministro da Fazenda e outros ministros também. O presidente Lula já não participou. Será que já é uma estratégia do próprio governo em tirar ele por estar de cabeça quente, se é assim que a gente pode falar? Eu acho que o presidente Lula, se fosse lá, ele iria querer defender uma tese que nenhum dos empresários concordam, né? Que seria essa tese de que soberania, nós devemos taxar eles na mesma reciprocidade e tal. E nenhum empresário vai concordar com isso, porque todos esses empresários estão, entre aspas, com a corda no pescoço. Se isso aí se mantiver por 30 ou 60 dias, uma taxação dessa, haverá falências, haverá desemprego, haverá fechamento de indústrias. Isso como é que você falou, é uma cadeia. Vem um atrás do outro. Se houver desemprego, o que vai ter? Produção, depois não adianta você produzir, porque não vai haver consumidor, havendo desemprego. Então, o país luta tanto para que tenha empregos, para que a taxa de desemprego caia, e daí, em virtude disso, de falta de um pouco de consenso, de humildade, de repente a gente perde tudo durante o caminho. Essa reunião, seu Bianco, inclusive é a primeira reunião já do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, que é um comitê já dessa lei da reciprocidade, né? Que foi criado já esse comitê, que é presidido inclusive pelo Geraldo Alckmin, que já é também, vamos lembrar que além de ser vice-presidente, ele é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Só bem rapidinho assim, na sua opinião, não é muita coisa, ou quanto mais ele tiver também melhor, porque ele já é vice-presidente, é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e agora também presidente desse comitê da lei da reciprocidade. Na sua opinião, assim, bem breve, não precisamos falar muito sobre esse assunto. Quanto mais ele seria uma pessoa boa para isso, ou quanto mais função, pior fica? Eu acho que ele é uma pessoa bem centrada, Jossan. Ele vai intermediar, ele tem diplomacia. Eu acredito até que ele vai conduzir muito bem isso. Ele tem um trânsito bom com o empresário e automaticamente ele vai fazer esse meio de campo para daí fazer essa interlocução lá com os Estados Unidos, que lá também não vai ser com o Trump, não. É só com os ministros dele, as pessoas encarregadas de lá. Eu acho que o acúmulo de 3, 4 funções não é lá tão ruim, não. Até, no meu entender, eu acho até que é bom. Era isso que eu
Queria saber, mas que eu fiquei na dúvida se seria bom ou se era melhor uma outra pessoa, mas na tua opinião é algo bom. Já está com as conversas encaminhadas, eu acho que também economiza tempo, né? Enfim, continuando falando sobre esse assunto, tem uma informação também, só também eu gostaria de dar uma pincelada. As exportações, o senhor sempre fala que a gente depende muito mais dos Estados Unidos do que eles de nós. Eu queria só fazer uma perguntinha, porque tem um dado, que inclusive está no site do governo, no Agência Brasil, que diz que as exportações brasileiras para os Estados Unidos, elas caíram pela metade desde 2001. Os números, eles mostram que ao longo desses anos, os Estados Unidos eles perderam relevância na pauta de comércio do Brasil. De 2021 a 2024, a participação norte-americana no total de exportações brasileiras regrediu de 24,4% para 12,2%, exatamente a metade. Isso ainda não representa também um caminho que o Brasil está andando, ou esses 12,2% ainda é muita coisa? Ainda é muita coisa, é bastante, mas nós exportamos muito mais para a China, para coisa. O que houve nesses 20 anos? Principalmente China, começou a ter um poder aquisitivo de compra, então a gente pulverizou e foi para a China, foi para a Índia, foi para outros mercados. O mercado em si, vamos dizer, ele seria muito bom se nesses outros 20 anos daqui para frente a gente baixasse mais desses 12% para 6, 7%, que você não dependesse exclusivamente dos Estados Unidos ou não houvesse a dependência. Aquilo que eu e você sempre comentamos, não deixar todos os cestos, todos os ovos num cesto só. Então é bom. 8, 10% nos Estados Unidos. A China está muito alto já, que eu acho que está uns 20 e poucos por cento de todas as nossas exportações. Então aí pegar um pouquinho de cada país e aí você vender sempre um pouquinho. Você não depende daí de uma guerra, você não depende de uma briga de um presidente meio que entra assim como o Trump, meio doidão aí, querendo dar uns canetaços. Então você não fica dependendo exclusivamente de um país ou de outro. O bom é, se houver isso, bom, então de repente você vai para um outro país. Se nós vendêssemos ou menos para os Estados Unidos, ou comprasse menos deles também, talvez até o prejuízo hoje seria menor. Agora você veja bem como impacta a Jossanes daí. O aço brasileiro, vamos dizer, vai taxar. Nós importamos dos Estados Unidos um determinado tipo de carvão que a gente faz o aço e que o aço volta a ser vendido para os próprios Estados Unidos. Então, se o Brasil quiser dar uma de taxar também 50%, nós vamos importar o carvão, taxamos em 50%. Quando nós fabricar o aço e for vender o aço para ele, mais 50%. Haverá comércio no mundo que resista a um acréscimo de 100% no valor de tarifas e impostos? Não tem comércio que resista. Muito bem, então seguimos o nosso programa e analisando e novos desdobramentos a respeito desse assunto, a gente volta a comentar por aqui dentro do Agrodebate. A gente faz o nosso último intervalo comercial de hoje e no próximo bloco a gente comenta sobre a Argentina, que depois de algumas reformas feitas, como cortes de gastos públicos, o que mais que teve por lá também? Teve desregulamentação, abertura comercial, a Argentina volta a investir na agroindústria. É o momento da Argentina, né, de reviver. Vamos falar sobre isso já. O intervalo é bem rápido, a gente já volta. O Agrodebate dessa terça-feira, dia 15, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Você que chega agora, nós já conversamos sobre assuntos aí muito relevantes no programa de hoje. Já falamos de frete, já falamos do governo, né, que publicou o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade comercial e que vem talvez num mau momento.
E agora a gente fala da Argentina. Vamos falar aí que a Argentina está vivendo um momento de fênix, está ressurgindo das cinzas, e depois de reformas, né, a agroindústria ela volta a investir por lá. Os empresários inclusive, eles estão mostrando otimismo por lá com a economia, apostam no crescimento do agro, e depois de anos, né, marcados aí por burocracia pesada, barreiras à importação e volatilidade cambial, um novo vento parece soprar sobre o ambiente de negócios da Argentina. O presidente Javier Milei tem peso aí nisso tudo por conta das reformas econômicas, com foco na abertura comercial, desregulamentação e contenção de gastos públicos que têm sido recebidos aí com otimismo. Seu Bianco volta aqui comigo para formar a nossa bancada digital aqui, dessa dupla de dois. Seu Bianco, a gente está vendo uma grande aula, né, que está acontecendo aí na Argentina, né? Ele teve um momento de recessão econômica e agora parece que a gente pode se espelhar nisso o Brasil deve se espelhar nessas medidas para que talvez cresça mais. José, eu acho que pelo menos o Milei, assim, a gente via no Milei muita radicalidade, né? Muito radical. Talvez alguns discursos dele até seria muito forte, mas ele, na teoria, na prática, né? Ele colocou aquilo que a teoria manda, que você tem que gastar menos do que você arrecada, você não pode dar emprego para a pessoa só para dar o salário para ele tem que produzir. Você tem que... a Argentina tentou dolarizar a moeda da Argentina, tentou taxar o agro na venda de soja, tentou fazer... Ele foi e fez muito simples, ele deixou o câmbio um pouco mais livre, simplesmente demitiu aqueles funcionários que nada faziam lá dentro, e principalmente eram funcionários de alto escalão e de salários altos. E aí o que é que fez com isso? A credibilidade volta, porque você vê que é um presidente que não está querendo fazer um mundo e um fundo, mas está fazendo o quê? O essencialmente necessário. Quanto menos o governo se meter em negócios e quanto menos o governo der opinião, é melhor. Então ele principalmente está nesse setor e ele fica e simplesmente não há com ele conversações de acordos ou de coisa. A taxação de impostos diminuiu, ele vai ganhar como? Ele vai ganhar na quantidade de produção, muito mais gente vai produzir, o valor arrecadado dele será maior, com o percentual menor será maior a arrecadação dele, em virtude do quê? Da quantidade de produção maior. Olha, tem até uma notícia interessante. Essa informação a gente está tirando do site do Globo Rural, e dentre as informações que contém nessa matéria, diz que uma das possibilidades lá na Argentina, veja o quanto que isso pode beneficiar o Brasil, eu queria saber a sua opinião. Uma das possibilidades dos argentinos é usar o programa Finame do BNDES, que permite a estrangeiros comprar equipamentos do Brasil com taxas competitivas, desde que a empresa de outro país tenha conta em um banco parceiro do BNDES. Isso é uma parceria que colabora muito com o Brasil. Isso, nós podemos vender maquinários, implementos que eles têm necessidade, nós podemos vender. Nós temos tecnologia em implementos agrícolas e coisas muito maiores do que eles. Nós poderemos vender com esse fundo, com o Finame, financiado desde que as empresas deles sejam honestas. Vai ter que passar por uma, como é que eu vou dizer? O pessoal vai questionar os dados de cada uma dessas empresas aí. O mais importante da Argentina, aí, no meu entender, é a abertura comercial, né, Jussão? Ele abre a Argentina para que, de repente, o brasileiro vá lá dentro e tal. Talvez ele prejudique algum argentino,
com certeza terão argentinos prejudicados. Mas quais os argentinos que eles serão prejudicados? Aqueles que não têm qualidade, aqueles que não têm qualificação. Então, eles vão ter que correr para que eles sejam melhores, porque também você ficar trabalhando em qualquer atividade que você não tenha qualidade, que você não tenha, que você esteja fora dos padrões, então aí você também não está sendo produtivo. Então, o que é que vai? Uma empresa brasileira, de repente, vai entrar lá e vai deixar alguma empresa argentina em dificuldade. Essa empresa argentina deverá copiar aquilo que se faz bem certo e melhor da empresa brasileira, para que ela também tenha a qualidade que nós temos aqui. E só para que a gente entenda melhor, de uma maneira mais didática, para entender isso tudo, o produtor rural argentino ele se sente mais confiante diante dessas medidas. A economia vai avançando lentamente e a confiança em crescimento que faz ele investir, porque nesse artigo publicado no Globo Rural, fala também, tem um relato de produtores que estão investindo em capacidade de armazenagem e secagem de arroz no país. Existe, inclusive, até um plano de execução de 5 anos dentro de uma empresa, a Adecoagro. A empresa é uma das maiores agroindústrias da América do Sul, e com 4 moinhos em operações e 3 unidades de armazenagem nas províncias de Corrientes e Santa Fé. A companhia aposta na produção própria e na tecnologia como diferenciais para manter a liderança na exportação de arroz. E aí é na esperança que a gente está falando de esperança aqui, é isso? Exatamente, eles querem se qualificar mais com sementes melhores, eles estão tendo essa esperança. E tem uma grande empresa, Jossan, argentina, uma das maiores do agro argentino, que está em recuperação judicial, né? Pediu concordata. E ela está fazendo uma parceria com o Grupo Maggi, do Mato Grosso, está fazendo uma parceria lá com eles. Para quê? Você acha que o Grupo Maggi iria também lá na Argentina, sem que houvesse pelo menos uma visão lá na frente de um governo ser bem forte, de um governo de segurança jurídica? Eu acho que eles pensam muito. Então, principalmente, eles vão lá pensando em ajudar essa empresa, mas eles vão ajudar a empresa, mas eles querem ter lucro e eles vão ter muito lucro. Eles vão produzir mais, melhor, vão levar tecnologia daqui, vão fazer uma parceria. A Argentina tem o quê? Tem áreas fantásticas, tem terras que precisa-se de pouca adubação, tem chuva quase que todos os anos regularmente, principalmente na maioria das regiões. As secas são em poucos locais e poucos anos, né? Então, o que o produtor rural quer? O produtor rural quer isso, chuva e terra para você plantar. Essas mudanças, inclusive, seu Bianco, resultaram na retomada do superávit fiscal, primeiro desde 2008, e aprisionaram a inflação, né? Apesar da contida alta. A OCDE, inclusive, prevê um crescimento de 5,2% do PIB em 2025, com inflação reduzida de 219,9% em 2024 para 36,6% em 2025. É o momento da Fênix para a Argentina, né? Está ressurgindo das cinzas. E essa curva da inflação, se tu vê, né, 200 e poucos % de um ano, o Milei está o quê? Há 2 anos, né? Ela vem caindo. Se você pegar o último mês de inflação deles, está aí perto de zero, Então, esse ano, de repente, vai fechar aí com 10, 15%. Mas o ano que vem será menor. Então, a Argentina caminha num caminho fantástico. Vai ser Argentina e Paraguai também, José. Argentina e Paraguai estão os 2 países em caminhos fantásticos, investidores querendo ir nessas regiões. Então, o Brasil que acorde, porque todo e qualquer investimento na América do Sul, ou principalmente do Mercosul,
Eles vão para Argentina e Uruguai. E Paraguai, não Uruguai. Muito bem, seu Bianco. O Paraguai já esteve em outros momentos aqui, né? Pelo menos uma vez que eu me lembro, nos seus comentários por aqui, né? Que tem investidores de olho no Paraguai. A gente segue de olho e comentando sempre que houverem desdobramentos a respeito dos assuntos de relevância sobre o agronegócio. Seu Bianco, muito obrigado por mais um programa. Jossan, obrigado pela companhia. Me desculpe se às vezes eu atravessei as conversas, e obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Como sempre, foi no ponto, foi perfeito, tudo certo, só gratidão. Valeu! Até amanhã. A você, telespectador, obrigado pela sua companhia também. Não esquece de mandar zap. Manda aí sua mensagem aqui para o Agrodebate. A gente está aguardando sua participação. Por hoje é isso. Amanhã voltamos com mais. Uma boa noite e até amanhã.